E olha, casais de todo o Brasil estão cada vez mais registrando união estável em cartórios. Para se ter uma ideia, no período de janeiro a setembro de 2021, foram mais de 100 mil formalizações. E muitas pessoas estão optando por esse tipo de relação ao invés do casamento. E claro que existem regras, direitos e deveres para a gente entender melhor agora no quadro Seu Direito. E para falar sobre esse assunto aqui no Mulher Demais, na nossa casa, eu recebo a advogada Brenda Ribeiro. Estava com saudade de você, bem-vinda de volta. Bom dia, obrigada. Bom dia. Estou com saudades. Bom dia a todos de casa que nos assistem. E você que está aí, ó, deve participar enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. Está aqui sempre comigo, vou acompanhando em tempo real as questões de vocês e trazendo aqui para a nossa especialista. É o 991050400, através do nosso Instagram também você pode participar, o @Correio TV, vai mandando aí as suas perguntas, tá? E só para reforçar, assunto de hoje no quadro Seu Direito é a união estável. E para facilitar, né, já para deixar meio caminho andado para o pessoal de casa, a gente já adiantou as dúvidas mais frequentes quando o assunto é união estável. Separei aqui em telinhas, tá, doutora? Porque aí a gente já vai introduzindo o nosso bate-papo. Solta aí pra gente a primeira telinha, por favor. Quando o relacionamento pode ser considerado união estável? Partindo do princípio, então, o que é união estável, né, doutora? Pronto, então vamos lá, Bruna. A união estável é o relacionamento entre duas pessoas que se dá de forma contínua, duradoura, pública e com a intenção de constituir família. Então esse vai ser o grande diferencial. É a intenção que o casal tem de, a partir daquele momento, constituir, de fato, a família. Certo. Isso é uma decisão do casal. Não pode ser unilateral, então. Por exemplo, no namoro, digamos aí que o rapaz já tem essa decisão de constituir família. Mas a moça não quer. Então não pode ser considerada união estável? É assim? Exatamente. Então tem que se analisar a situação em si. Mas, obviamente, para ser considerada união estável, tem que existir o consenso de ambas as partes. Sim. Que eles estão vivendo como se marido e mulher fossem, mesmo que não casados oficialmente, no caso civilmente. Eles já têm que se tratarem como marido e mulher perante a sociedade. Perfeito, então. Vamos soltar aí mais uma telinha para a gente continuar entendendo esse assunto. É preciso registrar a união estável no cartório ou posso só morar junto? Por que a gente trouxe essa questão aqui? Eu até trouxe alguns dados, né, doutora, que o número de registros de união estável em cartório aumentou bastante, especialmente durante a pandemia. 2020 aumentou bastante, 2021 também, e é uma crescente sempre. Precisa registrar em cartório para ser união estável? Então, Bruna, não existe a necessidade de formalizar, né? Pode ser considerado sim união estável, apenas o casal convivendo. No entanto, é importantíssimo que se formalize, que se regularize essa união, que não deixe o casal para fazer isso quando existir apenas uma necessidade. Sim. Porque uma hora vai precisar. Sim. Então, é interessante se antecipar. E existem formas simples de se fazer esse reconhecimento da publicidade. Perguntar, né, porque quando a gente fala assim, burocracia, cartório, justiça, o que quer que seja, a pessoa diz, meu Deus do céu, eu não quero, vou correr disso porque vai ser muito demorado, não quero fazer, então vai levando aí com a barriga. Isso. É tranquilo de fazer, doutora? Como é que é esse processo todo? É muito tranquilo, Bruna. Você consegue fazer o reconhecimento da união estável de 3 formas. Forma extrajudicial, de forma particular e de forma judicial. A extrajudicial se dá através de uma escritura pública declaratória de união estável. Você vai até o cartório de notas e declara, juntamente, obviamente, com o seu companheiro, que vocês vivem união estável. A forma judicial se dá quando o casal procura a via judicial para reconhecer a união, para declarar que ali existe união. Inclusive, também pode-se fazer um contrato particular entre os dois, reconhecendo aquela união. Certinho. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas no WhatsApp do Mulher Demais. E eu já tinha mesmo imaginado que fossem várias perguntas, né? Vamos trazer aqui essa pergunta da nossa telespectadora. Deixa eu abrir a Aninha. A união estável pode ser feita após o falecimento de um dos dois, doutora? Sim, existe reconhecimento pós-morte. Inclusive, pode ser feito também de 2 formas. De forma extrajudicial e
através de forma judicial. No entanto, é necessário analisar a situação em si, mas é possível, sim, fazer esse reconhecimento. Olha que pergunta interessante aqui também da Cristina. Ela disse que o esposo dela fez união estável e ela descobriu. Não sei exatamente se é com outra pessoa ou se ela fez, esse esposo fez com a própria Cristina e ela não sabia. Ela quer saber se pode recorrer. Como é que fica essa situação? Cristina, perdão, porque assim, a pergunta é bem curtinha. São muitas particularidades, a gente não consegue entender muito bem. Demais. Mas digamos que tenha sido com outra pessoa. Ela tem como tomar alguma atitude, por exemplo? Primeiramente, que essa união, que se ele partimos do pressuposto que essa união foi reconhecida com a outra pessoa, essa união, ela não é reconhecida, ela não é válida. Houve recentemente um julgado, o Tribunal de Justiça, que já está pacificado de que não se pode reconhecer união estável de pessoa casada quando essa pessoa casada ainda vive maritalmente com a outra pessoa. Então, mesmo que se faça, reconheça a união com essa terceira pessoa diferente do casamento, não é válido. E isso já está entendido, pacificado. E é recentíssimo, Bruna. Realmente, a pergunta dela foi muito pertinente. Entendi. Então, vamos pensar aqui. Uma mesma pessoa não pode ter declaradamente perante a lei, perante a justiça, um cartório que seja, não pode ter união estável com duas pessoas diferentes, é isso? Isso. Estamos falando aqui de casamento, Sim. não é? No caso, não pode. E não pode quando ele ainda está casado, convivendo com a esposa. Partindo daqui, pegando o exemplo de Aninha. Agora, se ele já fosse separado de fato, digamos, ele é casado, mas está separado de fato. Nessa situação, sim, ele pode reconhecer. No entanto, se ele ainda é casado e vive como se o marido e a mulher fosse com a Aninha, não, ele não pode reconhecer essa união com a terceira pessoa. Então não vale, então? Não. Beleza, então, tá respondida a pergunta. Agora a pergunta da Vânia. Como a gente disse, são muitas questões, então se tiver acelerado, vocês vão me falando aí no WhatsApp também, tá? Pra eu dar uma reduzida aqui no tempo. A Vânia disse o seguinte: meu esposo está separado há 40 anos. Estamos juntos há 22 anos. Eu posso fazer uma união estável com ele? Sim, pode e deve, inclusive. E uma ressalva que eu vou fazer nessa situação. Vocês já estão juntos há 20 anos, não é isso? Isso. Ela pode, inclusive, reconhecer a união estável colocando data pretérita do início do relacionamento. Não necessariamente tem que se reconhecer a união e dizer que a união começou a partir daquele momento. Tá. De forma alguma. Pode-se declarar que a união começou lá atrás, há 20 anos. Muito bem. A Patrícia agora. Bom dia para você também, Patrícia. Ela diz que vive há 15 anos. Já é considerada união estável, doutora? Então, Bruno, nessa situação tem que ver as características do relacionamento. A duração, no caso, os 15 anos, pode se configurar como um namoro ou um namoro qualificado. Temos que ver realmente a situação do seu relacionamento. Se vocês estão juntos durante esse tempo, se a relação é contínua, duradoura e se vocês têm a intenção de constituir família. Uma ressalva que eu vou fazer, Bruna. Tem muita gente que acha que a intenção de constituir família é a intenção de ter filhos, Sim. ou já ter filhos, e não necessariamente. Ter filhos, mas se o casal tenha, pode inclusive não estar configurado ali a união estável. Então tem que ser analisado realmente as minúcias do caso para a gente ver se existe a união estável. Perfeito. A gente está falando aqui bastante sobre formalização também, né, doutora Brenda? Quais são as garantias que essa formalização traz para o casal? São benefícios? São, por exemplo, depois, se por acaso essa relação vier a acabar, se traz alguma garantia de direitos para os cônjuges? O que é que isso acontece? Por que é importante? Então, Bruna, você falou a palavra maravilhosa. Benefícios, segurança ao casal. Quando a gente reconhece a união estável, a gente está declarando, reconhecendo que de fato temos uma união. Ali a gente já pode estabelecer a data do início da união. Sim. Podemos inclusive escolher o regime de bens que será adotado naquela união. E a importância é a segurança perante terceiros, é a garantia que numa talvez dissolução de união estável, você não precise ter a dor de cabeça de entrar com ação judicial para reconhecer
e dissolver a união para ter os seus direitos atendidos, que é o quê? A divisão de bens, talvez o direito à pensão, enfim. Então, é de fato uma segurança. E, além do mais, reconhecendo a união, você pode ser considerada como dependente, com declaração de imposto de renda, você pode ser dependente em plano de saúde. Caso de falecimento também de um dos companheiros, é mais fácil você comprovar que você é meia, que você tem direito a metade do que foi construído durante a união, inclusive também podendo ser herdeira dos bens particulares do seu convivente. Muito bem. Já no próximo bloco a gente continua falando sobre união estável. Esse é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. É o tempo aí que, claro, você vai acompanhando os outros conteúdos do Mulher Demais e mandando sua pergunta pra gente. 991050400 é o nosso WhatsApp e o @Correio TV é o nosso Instagram. E eu volto já já, viu, doutor? E pelo que eu vi aqui, acho que a gente vai precisar esticar esse papo por mais uns 2 ou 3 programas. Nossa, bem interessante. É muita dúvida. Eu volto já já. Ok. Agora esse